Hoje eu vou mostrar para vocês um SUV de 7 lugares que promete ter o melhor custo-benefício de sua linha. Até porque, na verdade, ele é um dos únicos nessa faixa de preço. Esse aqui é o Jeep Commander Longitude 2026-27, né? Praticamente não mudou nada, vou detalhar isso para vocês. Nessa avaliação completa a gente vai falar de quesitos como acabamento, desempenho, preço, equipamentos, espaço interno, porta-malas, consumo, desempenho, enfim, vamos falar de tudo para a gente entender se vale a pena ou não você levar para casa o Jeep Commander Longitude. Como de praxe, vamos começar falando sobre o design, mas antes eu quero fazer aqui algumas considerações. Quem acompanha nosso canal viu que nas últimas avaliações a gente teve alguns probleminhas com a câmera que a gente geralmente usa. Por conta disso, a gente teve um probleminha com a gravação externa do Commander que estávamos utilizando. Então, gentilmente, a Jeep Sinal, que fica aqui na Pereira Barreto, em São Bernardo do Campo, emprestou esse Commander aqui para a gente fazer essa gravação aqui de última hora. Então fica meu agradecimento a todo mundo aqui da Jeep Sinal. Agora sim, vamos aos detalhes de design, que é o ponto que a gente sempre começa falando. Nessa linha 2026, que agora já se tornou 2027, ele recebeu uma reestilização não muito profunda, mas que eu achei muito bem-vinda. Essas 7 fendas aqui da grade agora são menores, tem essa linha no meio cortando. O logo da Jeep tem o sombreado em bronze, como já tinha antes, isso é bem legal. Ali embaixo o para-choque também mudou, essa peça do farol de neblina com esse L prateado também é novo e eu acho que ficou realmente bastante bonito. Falando sobre o conjunto de iluminação, ele continua 100% em LED, mas recebeu novidades nessa linha. Primeiro que o DRL antes ficava ali no para-choque, agora ele é integrado junto com a luz de seta que continua sendo dinâmica. E o conjunto ele é 100% em LED, assim como também já era. Então farol baixo e farol alto são do tipo por espelhos, acho que já poderia ser projetor, mas pelo menos são em LED. A luz de lanterna fica na própria posição do DRL. Tem ali o farol de neblina em LED com luz de conversão estática, então em baixa velocidade até 40 km por hora. Virou o volante para um dos lados ou deu seta, ele vai então acionar somente deste lado. E eu ainda ressalto que o conjunto de iluminação tem o farol alto automático e também o ajuste elétrico de altura. Mas aqui para o lado a gente encontra rodas de liga leve aro 18 com pneus de uso urbano, logicamente, e medida 23555. Curiosamente é o mesmo desenho que a gente tem na versão Limited, mas aqui tem um acabamento escurecido, lá ele é meio diamantado. O logo Commander aqui na lateral também com o sombreado em bronze. E esse carro é preto, então não dá para notar, mas todas as pinturas, independentemente de qual você escolher, tem o teto e o retrovisor pintados em black piano, então dá um contraste bem interessante. A maçaneta aqui é na cor da carroceria, depois a gente vai falar sobre funções da chave presencial. O arco aqui debaixo dos vidros, vocês podem ver que é no black piano, assim como a coluna B, e a parte de cima tem um friso cromado, ó, que vai até aqui a traseira. O rack de teto ele também tem esse acabamento cromado, só que ele suporta somente 50 kg quando você coloca as barras transversais. O Renegade suporta 100 kg, então acho que aqui poderia ser um pouquinho maior essa capacidade. E algo interessante, reparem, ó, o vidro da frente, o vidro da segunda fileira e o vidro da terceira fileira. Vocês perceberam que esses dois aqui são mais escuros de fábrica? A gente tem essa barra prateada também na parte de baixo. Já olhando o Commander Longitude aqui de traseira, a gente percebe que agora a lanterna é interligada. O design em si dela é o mesmo. Aliás, quase o mesmo, porque na luz de freio, antes ela era seccionada, né? Era vários bloquinhos. Agora ela é contínua, mas continua com o bloquinho aqui da seta, a luz de ré continua ali embaixo, permanece também com o brake light, que é totalmente em LED, assim como o restante da lanterna, mas seria legal aqui atrás uma seta sequencial igual lá na frente. Tem o logo Jeep aqui no meio também com aquele bronzeado no contorno. E temos uma única mudança na linha 2027 falando de visual. Essa aqui ainda é 2026, tá? Na 27 essa peça aqui passa a ser em um black piano. Eu particularmente prefiro esse cromado escurecido, acho mais bonito. Agora o que eu não acho muito bonito é a falta de logotipos e emblemas aqui atrás. E o para-choque, reparem que ele tem esses dois detalhes também mais prateados que eu também acho bonito. Pessoal, aproveitando que a gente pegou esse Commander Longitude aqui da Jeep Sinal em São Bernardo, eu vou mostrar para vocês como que ficou a barra traseira. Eu não disse para vocês que na linha 2027 passa a ser em black piano? Pois é, agora ficou assim.
Ah, não, é sério que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like aqui embaixo, sem hypar o conteúdo? Pelo amor de Deus, é de graça, então ajuda a gente. É só arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita de hypar, mas como eu disse, que é fundamental para o nosso canal. Vamos falar agora para vocês sobre conjunto mecânico. A gente tem nessa versão o motor 1.3 T270, que é aquele turboflex de 4 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Eu ressalto para vocês que na linha 2027 o Commander ganhou o sistema híbrido leve de 48 volts, mas não nessa versão. A gente tem na Limited e na Overland, então ele continua rendendo também os 176 cavalos, seja com etanol ou com gasolina, a 5.250 rotações no etanol e 5.750 na gasolina. O número máximo não muda, mas a faixa com que a potência é entregue, vocês viram que se altera um pouquinho. Já de torque, a gente tem 27,5 kgfm, também com ambos os combustíveis, a 2.000 rotações. O carro continua aqui equipado com a transmissão automática convencional de 6 velocidades, assim como sempre foi, e também nessa versão, somente com tração nas rodas da frente. E antes de falar dos números de desempenho, que eu sei que vocês gostam bastante, eu vou citar o peso. Nessa versão Longitude, que é a de entrada, são 1.668 quilos. Tudo bem que é um SUV grande de 7 lugares, mas não dá para negar que é bastante coisa. Agora, a capacidade de reboque eu já não achei tão grande assim, são 400 quilos num trailer sem freio. E agora sim, os números de desempenho. Segundo a Jeep, ele acelera de 0 a 100 em 10,3 segundos com etanol, 10,4 com gasolina, quase a mesma coisa, e a velocidade máxima é de 198 km/h com ambos os combustíveis. Mas vocês sabem muito bem que na hora do test drive a gente vai fazer uma espécie de 0 a 100 com ele para ver se fica perto ou não desse número divulgado pela Jeep. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Primeiro eu cito os números do Inmetro, que diz que ele faz na cidade com etanol 6,9 km por litro, passando para 10 km por litro com gasolina. Já na estrada, 8,3 no etanol e 11,5 na gasolina. Mas eu testei bastante esse carro durante uma semana e posso dizer que, sempre abastecido com gasolina, comigo ele geralmente fez entre 8 e 9,5, até às vezes um pouquinho mais em situações mais favoráveis. A gente fez também o nosso teste de consumo urbano, seguindo aquele padrão de sempre, o mesmo trecho, com o ar-condicionado ligado, e ele fez, na gasolina, 9,6 km por litro. Para o tamanho do carro, eu acho sim um bom consumo. Na estrada, também gostei dos números. Eu geralmente fiz com gasolina entre 14,5 e até uns 17,5 se você pegar uma marginal ou uma estrada um pouquinho mais plana ou, quem sabe, até com mais descidas. No nosso trecho padrão de estrada, lá na rodovia dos Bandeirantes, com o ar ligado e na gasolina, ele fez 16,9 km por litro. Vocês acham que tá bom para um SUV grande de 7 lugares? E eu acho que tá ótimo. E eu aproveito esse assunto também de consumo para citar o tanque de combustível que tem 61 litros de capacidade. Mas acho que poderia ter até um pouco mais, quem sabe 65 ou 70 litros. Aproveito o momento mais técnico para a gente ressaltar que a suspensão é independente do tipo McPherson nas 4 rodas. Geralmente na traseira é o Multilink, aqui não. Falando de freios, também nas 4 são a disco, mas ventilados, só no caso aqui da dianteira. Eu sempre gosto de citar também a plataforma e a produção do carro. Ele continua sendo produzido lá em Goiânia, Pernambuco, então é um carro brasileiro e usa também a mesma plataforma desde o lançamento, né? A Small Wide, que serve para vários modelos da Stellantis. E se estamos aqui olhando o Commander de lateral, vocês sabem que eu vou falar sobre as dimensões. Como eu sempre gosto de fazer, eu separei outros 2 modelos para a gente entender o quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Volkswagen Taos, que é um SUV médio, porém com 5 lugares. Lembrando que o Commander é sempre 7. E um rival, esse sim com 7 lugares, é o Caoa Chery Tiggo 8. Vamos lá então. De comprimento, a gente tem 4,76 aqui no Jeep, 4,47 somente lá no Taos e 4,72 no Chery. Já de largura, são praticamente 1,86 no Commander, ou 2,4 considerando os retrovisores, enquanto o Taos tem 1,84 e o Tiggo 8 tem 1,86. De altura no Jeep, 1,68, ou um pouquinho mais que isso considerando as barras de teto. Achei estranho mudar só 2 milímetros, mas ok. Enquanto a Volkswagen fala em praticamente 1,63 lá no Taos
e a Chery fala em 1,70 no Tiggo 8. De entre-eixos, aqui o Commander é o maior dos três, tem mais de 2,79, enquanto o Taos tem 2,68, é bem menor, e o Tiggo 8 ainda é consideravelmente menor, com 2,71. Embora essa versão não seja 4x4, eu gosto sempre de citar alguns números que ajudam no off-road ou na superação de obstáculos, até mesmo nas cidades. O vão livre em relação ao solo, segundo a Jeep, é de 21,1 centímetros, mas não especifica se é entre os eixos ou então a altura mínima em relação ao solo. Ângulo de entrada aqui na frente, 20,9 graus. Ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, 23,2. E o ângulo de saída lá atrás, 21,3 graus. A capacidade de imersão na água, de acordo com o manual do carro, é de no máximo 48 centímetros. Esse aqui é o interior do Jeep Commander Longitude 2026. Vamos conferir como que é o acabamento. Aqui em cima, como vocês podem ver, ó, tudo macio ao toque. Tem essas costuras aparentes também. Aqui no meio, ó, também é num couro. Faz bastante barulho de plástico por aqui, mas o acabamento, tirando esse ponto, é bom sim. Tem couro aqui, aqui sim é plástico mesmo. Ele vem em toda essa região central, passando inclusive aqui para o lado esquerdo. E aqui nas portas a gente tem acabamento macio também aqui na parte de cima. Essa peça aqui é em plástico, tem esse couro aqui em boa região. Aqui já volta a ser plástico de novo, assim como a parte de baixo. Eu ressalto também que, embora não apareça de dia, a gente tem uma iluminação ambiente aqui nessa maçaneta. Ela é bem discreta mesmo no máximo, lembrando que ela não é colorida, é sempre branca. Temos esse espacinho para colocar alguma coisa, os retrovisores têm rebatimento elétrico, mas não tem a função tilt-down, que abaixa o espelho quando engata ré. Algo básico até o Renegade tem. O espaço aqui eu também acho que pelo tamanho do carro poderia ser maior. Essa garrafa aqui tem 500 ml, ela é térmica e ela entra muito bem aqui, mas uma garrafa grande vai ficar bem apertada ou nem entrar. Não temos sistema de som assinado nessa versão. E antes de falar ali de baixo, eu cito que os retrovisores também não tem aqui o sensor de ponto cego nessa configuração, uma pena. Também não tem soleirinha exclusiva. E olha, não tem aquela borracha para vedar essa parte da porta, então olha como suja bem mais fácil. Tapetes, eles são em carpete de série, tem as duas travas ali. E o banco do motorista, mesmo nessa versão de entrada, ele tem aqui os ajustes elétricos, olha que bacana. Mas apesar disso, eu lembro vocês que o banco do passageiro, ele é manual mesmo. Pelo menos de série nessa versão já tem o acabamento em couro e o apoio de cabeça variável. Mas claro que não tem nem aquecimento nem refrigeração. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Ele é digital do tipo Dual Zone, então você regula uma temperatura para o motorista, outra para o passageiro. Quase todos os comandos são do tipo físico, mas você pode também fazer os comandos aqui na multimídia se você preferir. Vocês notem que não tem visor ali na parte de baixo, e isso aqui é legal, ó. Você clica e tem a parte traseira, então você consegue ativar e aí controlar a ventilação. Vou te mostrar também depois esse comando lá atrás. A zona mesmo de ar-condicionado são somente duas, então lá atrás você não regula a temperatura, é só a força da ventilação. Seguindo aqui pelo painel, primeiro mostro que a gente tem ali o botão de partida. Temos aqui o botão para desligar o sistema start-stop, para desligar o controle de tração e estabilidade, para desligar então o sistema de permanência em faixa. Tem também, claro, o botão do pisca-alerta para desligar os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E eu lembro que mesmo no trânsito parado ali no farol, qualquer coisinha eles vão acionar e eles ainda minimizam esse painel de instrumentos e ele fica um bom tempo, ó, até desaparecer a notificação. Por isso que eu muitas vezes desativo. E aqui é o botão do Park Assist, que esse carro tem de série. Olha que curioso, né? Não tem nem sensor de ponto cego, mas tem o Park Assist. E aqui é o aviso do airbag do passageiro. Aqui abaixo a gente tem alguns comandos físicos também para multimídia, além daqueles botões do ar-condicionado. E aqui você desliga a tela da multimídia também. Mas aqui abaixo você tem duas tomadas USB. A de cima é do tipo A, mas não tem nessa versão o carregador de celular por indução. Aqui abaixo é só um porta-objetos mesmo. E apesar dele ter os buraquinhos aqui, ele não é refrigerado porque não tem o carregador por indução. A manopla de transmissão a gente já bem conhece de vários modelos.
Tem o freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, modo Sport, que é o único modo de condução, não tem mais nenhum, e esses botões aqui ficam vazios, porque essa versão não tem 4x4, nem mesmo o assistente de descida. Tem trocas manuais ali pela transmissão também, se você quiser, mas aqui atrás a gente encontra 2 porta-copos, que tá cheio de coisas, mas eles têm até uma bússola aqui no fundo, né, um detalhezinho bem bacana. Tem os ajustes para garrafas maiores ou menores. Esse porta-celulares, que também serve como porta-objetos, muito bom. Tem um apoio de braço com detalhe Jeep 1941. Ele é em couro, tem um ajuste de distância, mas não tem de altura. Embora eu tenha 1,93, eu acho que ele fica numa ótima altura. Puxando para trás, você pode abrir também. Tem um espaço ali até considerável, mas não tem refrigeração nem ventilação aqui dentro. Falando sobre porta-luvas, ele desce suavemente, a gente acha um Durex ali que não é de série, e tem um espaço mediano, ele tem iluminação, embora não seja em LED, mas o espaço acho que poderia ser um pouquinho maior. E num carro desse porte familiar já poderia ser refrigerado também. Aqui na parte de cima a gente vê ali o jipinho subindo a montanha, o revestimento é no tom mais claro, tem um porta-óculos aqui com espuminha, o retrovisor ele é do tipo eletrocrômico, mas você não consegue desligar, ele sempre vai escurecer de forma automática. Aqui em cima, iluminação convencional, hein? Já merecia um LED. E vocês estão vendo esse buraquinho aqui no meio? Deixa eu tentar focar para vocês. Quando a gente liga os faróis, acende uma luzinha ali, que é uma iluminação aqui no console central, mas ela é bem discreta. Vou tentar colocar uma foto aí para vocês também durante a noite. Tem o botão ali do porta-malas que é elétrico, já adianto para vocês. Aqui no quebra-sol você tem um porta-documentos, tem outro aqui dentro, tampão, iluminação dupla e espelhinho, mas também não é em LED. Para o passageiro a mesma coisa, mantém até o porta-documentos aqui de fora. Apoio de mão, que ele volta suavemente, e os dois passageiros dianteiros têm também o ajuste de altura dos cintos de segurança. Vamos ao volante multifuncional, ele tem um revestimento em couro com essas costuras aparentes, tem também ajuste de altura e profundidade. Desse lado direito você encontra comandos do piloto automático adaptativo, que tem a função Stop and Go, tem também a centralização de faixa além da correção. Mostramos tudo isso no vídeo de hadas do carro. Tem pedal shifts para você fazer trocas de marcha, tem sensor de chuva em 2 níveis, ele funciona mediano, tá? Não tão bem assim. E você tem que ativar lá pela central multimídia. Os botões para você mexer no painel de instrumentos, para você reduzir a marcha, né? E a alavanca de seta, que ela é bastante molenga, então às vezes você dá uma farolada sem querer. Fora que ela também fica um pouco distante aqui do volante, principalmente se você tiver com o farol alto ativado, ó. Eu falei que esse volante é multifuncional, né? Ele tem os comandos aqui atrás, tá vendo? Tem botões aqui desse lado e tem também aqui desse outro lado. Desse lado esquerdo você passa as faixas, do lado direito o volume, e o botão do meio troca a fonte de áudio. Agora, esses botões ali não funcionam se a chave estiver desligada, o que eu acho uma pena, mesmo que a multimídia esteja ligada. Aproveito também para falar que esse carro tem a função Follow Me, que você deixa os faróis ligados antes de sair. Você programa em até 90 segundos, mas ele começa a contar a partir do momento que você desliga ali a ignição. Então, às vezes, se você enrolar um pouco dentro do carro, você vai sair já com o tempo acabando ou já até ter acabado. Vamos agora ao painel de instrumentos. Ele tem 10,25 polegadas, faz essa animação assim que a gente liga. Vocês podem notar que a definição de imagem dele não é assim muito boa não. Para um carro desse valor inclusive, eu acho o painel meio feio, não gosto muito não. Ele tem essa grafia também, parece bem antiga esse layout, né? Segurando o botão OK, ele passa ali o contagiros para o modo digital, né? Um toque para a direita você acha a opção do ADAS, que ele deixa ali maximizado, né? Clicando OK você dá zoom. Para baixo você encontra ali a autonomia do carro, o consumo instantâneo e a média que você reseta separadamente dos outros trips. Aqui só mostra a média de consumo. Toque para a direita você encontra várias informações ali do carro, temperatura do óleo, tensão da bateria, temperatura do câmbio, temperatura do líquido de arrefecimento e etc. Pressão individual de cada pneu, isso é bem interessante. Mais um toque para o lado. Aqui informações sobre o sistema Start-Stop, que ele diz que não está disponível. Outro toque para baixo, você tem agora sim os trips de consumo. Ô cachorro, para de latir, pelo amor de Deus. E você tem aqui
um probleminha, digamos assim, que a gente encontra em vários carros, que é ficar contando o tempo mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada. Não tem sentido algum, mas eles ficam. E esse aqui não mostra a velocidade média do trajeto, uma pena. São também somente 2 trips de consumo. Quando você pega o painel digital de 7 polegadas da Stellantis, ele tem uns 5 trips de consumo, então é bem superior. Outro toque para baixo, informações de áudio. Mais um toque, os avisos do carro. Agora ele está falando que não tem nada. Mais um toque, você vem aqui para as configurações de tela. Então você coloca ali no canto superior direito a distância do percurso A, do percurso B, deixa sem nada, a temperatura externa, a hora e volta ali para a distância. Se dá para você colocar o atalho da distância, por que não dá para colocar o atalho de consumo, né? O odômetro você pode tirar ou colocar. Mais para baixo tem os menus favoritos, já explico para vocês. Volto para as configurações originais e aqui o canto superior esquerdo. Essas páginas favoritas, você clica neste botãozinho aqui, ó. E aí você seleciona ali meio que rapidamente o que você quer. Um toque para o lado, você acha as configurações do veículo. Você pode desabilitar o assistente de partida em rampas e também o airbag do passageiro. Outro toque para baixo, você volta ali para a tela inicial. Ele não mostra a marcha engatada, a não ser que esteja no modo manual. Acho que poderia mostrar, não custava nada. E também, vai ser difícil de mostrar aqui, mas agora você tem luzes interativas em relação ao ADA, que é o assistente de centralização. Então ali nas laterais ele acende uma luz verde, o que fica vermelha ou amarela de acordo ali com a situação do ADA. O painel poderia ser melhor, né? Ele só é grande. Se os cachorros deixarem, agora eu gostaria de falar sobre a chave presencial. Ela tem esse design que a gente já conhece da Jeep há um bom tempo, abertura e trancamento das portas, abertura elétrica do porta-malas e partida remota da motorização. Só faltou o botão de sinalização. Coloco ela no bolso, chego aqui perto do carro, ele está destrancado, clico neste pequeno botãozinho e ele já fecha automaticamente todos os vidros até o final, você não precisa nem ficar segurando, mesmo se for ali pela chave. Também já rebate os retrovisores. Falando em retrovisor, quando a gente abre o carro, você tem que abrir a porta para ele ligar essa luz aqui de cortesia. E aí, quando eu bato a porta, ela apaga. Então não faz muito sentido, né? Ajuda, mas se ficasse ligada junto com os 90 segundos ali dos faróis, ajudaria bem mais para iluminar essa parte aqui do chão. E o que eu gosto nos modelos da Jeep é que você não precisa clicar no botão para abrir o carro. Basta você colocar a mão aqui, ó, que ele já destranca o carro. A lista de equipamentos completa eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês, mas eu cito que você tem a central multimídia de 10,1 polegadas. Ela tem uma definição de imagem muito boa, um sistema que geralmente não trava. Você tem também conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS nativo. Lembrando que isso aqui embaixo você regula, tá? Você pode passar um para cá, o outro para lá, do jeito que você quiser. Aqui em cima tem também alguns atalhos que você pode configurar. Tem também perfis para que você troque ali as configurações mais rapidamente quando troca um motorista. Tem 5 entradas USB, sendo 2 delas do tipo C, 6 alto-falantes, incluindo ali os tweeters que ficam perto lá da coluna A. E a única coisa que essa central não tem nessa versão é o Adventure Intelligence, que é o sistema de conectividade inteligente da Jeep que permite várias funções através do celular. Aqui, infelizmente, não tem. Mas é uma central muito boa, tá? Vou mostrar, inclusive, a câmera de ré, que você nem precisa engatar a ré, você pode selecionar aqui e funciona em qualquer velocidade. A definição de imagem não é perfeita, mas ela é boa pelo tamanho, principalmente. Tem a função de zoom, se você quiser ver bem pertinho do para-choque, e as linhas de guias dinâmicas. Só não tem câmera 360 graus. Acho que pelo menos a câmera da frente poderia existir. Mas agora a pergunta que não quer calar, igual esse cachorro, pelo amor de Deus, ele não para de latir. Qual que é o preço aqui do Commander? Nessa linha já 2027, na versão Longitude, custa R$ 228.790. Isso no valor de tabela. Por quê? Você acha várias promoções que a Jeep faz, mesmo para pessoas físicas, não precisa nem de CNPJ nem nada, na faixa de R$ 198 mil. Às vezes por 200, depende ali da promoção. Eu lembro que você não tem opcionais para essa versão, tudo que vocês viram é de série, mas tem as pinturas. Eles dizem que a Preto Carbon, que é essa aqui que a gente está testando, é sólida, mas em alguns lugares, se eu não me engano em carros da Fiat ou da Jeep, eles falam que é metálica, então eu nunca sei ao certo. Ela é única gratuita. Nas metálicas você tem azul jazz,
também o prata billet e o cinza granite. E cada uma delas custa R$ 2.200. Já nas perolizadas, a branco polar, que é bem mais cara, custando R$ 3.000. Também lembro que todas elas são bicolor, então elas trazem o retrovisor e o teto sempre em preto brilhante. Falando agora para vocês sobre garantia e revisões. São 5 anos de garantia sem limite de quilometragem e elas acontecem a cada 12.000 quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro. Já aqui dos bancos traseiros, primeiro temos essa visão mais ampla do interior. O revestimento aqui atrás é igualzinho lá da frente, totalmente em couro, só não tem o nome Jeep. Temos aqui um apoio de braço no centro com 2 porta-copos, também tem esses ajustes e o apoio de braço fica em uma ótima altura, embora não tenha esse ajuste. Tem aqui os porta-revistas atrás dos 2 bancos dianteiros, ganchinho para pendurar alguma coisa, iluminação, embora não seja em LED, e a alça de mão que volta suavemente. Vamos ver o acabamento de porta? A porta é bem grande aqui, inclusive, viu? Ó. Tem essa grande região em couro, mas o restante é em plástico duro. E aqui você não tem aquela iluminação. Uma coisa que me incomoda, inclusive, é que quando o carro está trancado, não adianta você puxar aqui, ó. Você vai ter que primeiro puxar essa aletinha, para depois, então, abrir a porta. Tem esse nicho aqui em cima e mais um bom espaço ali para garrafa e porta-objetos. Temos saídas de ar aqui para os bancos traseiros, como vocês podem notar. Tem até o detalhezinho Jeep aqui embaixo. 2 entradas USB, sendo uma delas do tipo C. E esse aqui é o comando de ventilação que eu disse para vocês, né? Você regula a força aqui de forma independente de lá da frente. Vamos falar agora então sobre espaço interno. Eu tenho 1,93 de altura, lembrando para vocês. O banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir. E o espaço que sobra aqui atrás é esse. Lembrando, o banco está todo para trás, já vou citar isso para vocês. Para um carro de 7 lugares, é um bom espaço, mas eu acho que poderia ser um tiquinho maior. Eu ainda consigo entrar ali, mas eu fico apertado, por exemplo. Já falando para vocês sobre o espaço para a cabeça, eu estou sentado de forma confortável, até um pouco mais ereta, e ainda sobra um espacinho aqui em cima. Então para a cabeça eu achei o espaço realmente muito bom. Tem carro que eu fico muito claustrofóbico aqui. E falando em claustrofóbico, vocês querem ver eu sofrer entrando no 6º e 7º lugar, né? Eu sei que vocês querem, vocês são maldosos. Quer ver o gordinho se lascando, né? Tá bom, vamos lá então. Eu juro que eu já vou lá, mas antes eu vou falar aqui da regulagem que você tem dessa segunda fileira de bancos. Você pode arrastar com uma mão só, vai ser um pouco difícil, tá? Ó, consegui colocar o banco para frente. Ele vai até 14 centímetros para frente e para trás. Para voltar, eu consigo mostrar mais fácil para vocês. E tem outra questão, você tem aqui, ó, essa aletinha, você pode regular a inclinação do encosto, ó. Tá vendo? Ó, você deixa ela mais ereta assim, olha a diferença pro nosso aqui, ou você deixa mais deitada. Mas lógico que vai roubar espaço ali da última fileira. E vamos lá então, vai. Bom, para entrar lá na última fileira de bancos, o mais provável é que desse lado seja um pouco mais fácil, porque a gente tem 2 bancos, né? Então a gente puxa aqui, empurra tudo para frente. Ixi, o meu banco tá bem para trás, né? Vai ser meio difícil. Vamos ver se a gente consegue levantar aqui, ó. Não vou nem levantar o outro. Agora, para entrar aqui, vai ser complicado, hein? Acho que eu vou tentar do outro lado. Bom, desse lado parece que tá um pouquinho mais fácil. Agora, pra gente se enfiar aqui vai ser difícil. Ai, meu Deus! Eu tive que me jogar aqui dentro. Senão eu não conseguiria entrar, não. É bem difícil, olha o espacinho que tem. E olha como eu sou grande, né? Agora, bom, vamos tentar fechar isso aqui para ver o que acontece. A gente puxa aqui para trás. Vamos lá, ó. Travou. Ó, vocês estão vendo, né? É muito difícil ficar aqui. Eu não consigo ficar com a perna reta, ó. Dói muito. Sem chance de andar aqui atrás, né? Tudo bem que aquele banco ali, ele poderia ir mais para frente também para liberar um pouco mais de espaço. Se fosse, até que daria, tá vendo? Porque aqui eu tô um pouco mais pro lado, ó, e aí cabe, mas de largura é difícil, né? Eu só espero de coração que eu não fique preso aqui. A gente tem, ó, o apoio de celular, será? Um porta-objeto, alguma coisa assim. Um porta-copos, desse lado aqui exatamente a mesma coisa.
e aqui seria para você encaixar o tampão. Tem uma tomada USB, o cinto lá da terceira fileira, né? Você pode prender ele ali se você quiser. Vamos tentar reclinar isso aqui para ficar um pouco melhor, ó. Porra, mas melhorou muito, hein? Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Confesso que eu não achei que melhoraria tanto assim, mas ajudou bastante. Agora eu estou um pouco mais inclinado, eu fico um pouquinho mais confortável. Mas lógico, vocês viram que a minha perna esquerda tá pegando o espaço de lá, né? Então, assim, com o banco todo para frente da segunda fileira, acho que até consigo andar aqui em trechos curtos. Fora isso, não dá. Agora, para a cabeça, eu achei o espaço bom. Aqui na última fileira, você já fica um pouco mais para cima. Então eu achei que eu ficaria empurrando o teto, mas não, ó. Tá vendo? Eu estou encostando, mas não tô aqui forçando o teto. Então, sinceramente, é para crianças ou adultos bem pequenos. Você vai ter que matar o espaço ali da segunda fileira para ajudar quem está aqui atrás, né? A não ser que sejam todas crianças e etc. Mas, sinceramente, em comparação com alguns concorrentes, o espaço aqui no sexto e sétimo assento do Commander é até um pouco melhor. Pelo menos de outros 7 lugares que a gente já testou aqui no canal. Agora eu quero ver como que eu vou sair daqui, porque eu tô apertado, né? Ih, será que eu fiquei preso? Jesus, fala isso não, pelo amor de Deus. Ó, empurrei tudo para frente. Só que agora eu acho que eu tenho que sair de ré, senão eu travo minha coluna. Vamos tentar aqui. Eita. Ai, ai, ai. Pera aí que não tá dando certo, não. Ui. Ui. Minha nossa. Mostrei o rego pra todo mundo. Mas saí pelo menos. Preso eu não fiquei. Vamos falar agora para vocês sobre porta-malas. A gente tem a abertura elétrica, movimento de chute aqui, ó. Não abre. Estão vendo, né? Só nas versões mais caras. Então tem que clicar aqui no botãozinho mesmo. Agora ele vai abrir. Primeiro eu vou citar alguns recursos para vocês. Vocês já podem ver que com os 7 lugares levantados, se você inclinar aqui você vai perder ainda mais espaço. E eu já falo sobre espaço para vocês. Temos um compartimento aqui na lateral, tomadinha 12 volts, ganchinho para pendurar alguma coisa e iluminação também desse lado esquerdo. Ganchinho aqui também e aqui o botão para fechar o porta-malas e mais um espaço ali, embora seja menor. Esse piso aqui a gente consegue inverter, porque aqui é mais fácil de limpar, mas é só isso aqui, né? Porque o outro ali é no carpete mesmo, já vou mostrar para vocês. Na verdade é isso aqui, né? Quando você deita ali os bancos. Bom, tem um espaço adicional aqui embaixo, teria um espaço para você guardar também o tampão. Sabe aquela cobertura retrátil que eu já mostrei em outros vídeos? Pois é. Pelo que eu entendi, essa versão de entrada não tem esse tampão, mas ele encaixaria certinho ali. Não sei se é vendido como acessório. Eu vou tentar encontrar essa informação e coloco aí na tela para vocês. Então vamos rebater primeiro esse banco aqui da direita. É só empurrar ele ali, ó. Eu já vou testar para vocês que você consegue modular o carro da forma que você quiser. Então você pode rebater o banco daqui e o banco lá da esquerda. Pode rebater tudo. Pode rebater só o da esquerda e o da direita. Vamos rebater esse aqui também para mostrar para vocês, ó. Vocês viram que tem alguns ganchinhos aqui também, se vocês quiserem amarrar algumas cargas, ali na frente também tem. Agora vamos falar de espaço. Com 5 lugares dessa forma, a Jeep fala em 661 litros, mas não especifica se é VDA ou litros líquidos. Já dessa forma aqui com 2 lugares, são 1.760 litros, mas aí considerando até o teto. Dessa forma aqui com 4 lugares, são 736 litros. Já com 6 lugares aqui dessa forma, são 448 litros. E se a gente puxar aqui também o 7º assento, ó, é facinho para puxar, estão vendo? Aí ele cai para 233, mas em comparação com alguns outros SUVs de 7 lugares, ainda é uma boa capacidade. O Caoa Chery Tiggo 8 ele tem 889 litros, provavelmente até o teto, não especifica, e com 7 lugares vai para 193 litros. Já o Volkswagen Taos, na medição VDA, que a Volkswagen especifica, são 498 litros. Mas lembrando, ele tem somente 5 lugares. Ou seja, o porta-malas aqui do Commander é sim um ponto bastante positivo. Para fechar, basta você clicar aqui, esperar um pouquinho que ele vai fazer o fechamento automático. E eu lembro que esse carro tem step, mas ele fica ali na parte de baixo, e é um step do tipo temporário. Começando aqui o nosso test drive, a primeira coisa que eu digo para vocês é sobre a direção, que é um ponto bastante positivo. Ela tem uma calibração muito boa, então aqui na cidade ela é bastante confortável, para você manobrar não é difícil, é bem fácil na verdade, e na estrada ela fica um pouco mais rígida, então você não sente aquela sensação de insegurança ou que o carro está muito bambo, por exemplo.
Outro ponto, o banco do motorista, mas o legal é que ele não fica com uma posição extremamente alta. No máximo para baixo você realmente senta um pouquinho mais baixo. Assim, para um SUV grande, né? Lógico que tem uma posição um pouquinho mais alta, sim, mas normal de SUVs. E o banco, ele não é assim super macio, mas eu achei ele confortável. Você se encaixa bem, mesmo sendo grande como eu. Agora, já vou até falar de uma coisa que eu não gosto nesse carro, é em relação ao conjunto mecânico. Talvez pelo carro ser pesado, esse câmbio de 6 marchas, ó, ele segura bastante a rotação. Aqui a gente está numa subida um pouco mais íngreme, então é até compreensível. Mas às vezes você está numa reta ou numa subida muito leve e ele está mantendo ali 2.500, 3.000 rotações o tempo inteiro. Vamos ao nosso teste de dinâmica com esse carro, lembrando que é um SUV de 7 lugares, então não esperem desempenho desportivo. Mas eu coloquei aqui no modo esporte, eu acho que muda só a relação de câmbio, mas por desencargo de consciência. E vamos aqui então descer um pouco mais rápido. Olha só, a dinâmica é boa, hein? Para um SUV grandão desse, olha que bacana, hein? As coisas estão rolando para tudo que é lado aqui dentro, tá cheio de besteirinhas aqui dentro, né? De tranqueira, na verdade. Mas a dinâmica, para um carro desse tamanho, com 7 lugares, sendo um SUV, que naturalmente é mais alto, realmente muito boa a dinâmica. Passei aqui a mais ou menos 7 km por hora, daria até para passar mais rápido, porque o carro tem uma boa altura em relação ao solo. Eu não raspei nenhuma vez e acho muito difícil que você raspe, inclusive, ó, mais uma aqui passando agora a 14 km por hora. Mas agora eu quero falar de uma coisa para vocês, que é o seguinte, ó. Vou parar completamente o carro, ele não vai desligar o motor pelo start-stop agora porque a bateria está um pouquinho mais baixa. Mas ele está no auto-hold, então ele segura o freio aqui o tempo que eu quiser. A hora de sair, quando você dá um toquinho, principalmente quando o motor está desligado pelo start-stop, na hora de você sair aqui do auto-hold, ele dá um tranquinho assim, ele não é muito suave. Você tem que primeiro dar um clique, aí ele vai ligar a motorização, e aí você depois clica de novo no pedal, ou pisa, né? Clicar é bom, né? Clicar não é com o pé, eu acho, né? E aí você pisa de novo no pedal para poder sair mais suave. Falando agora para vocês sobre isolamento acústico. Eu acho até um ponto positivo desse carro. Se vocês quiserem, pelo preço de 230 mil, dá para considerar até como mediano. Mas eu acho que dá um pelinho ali a mais para positivo. Principalmente aqui na cidade, ele tem um bom trabalho acústico no sentido de você não escutar muito os barulhos externos. A motorização, por ser um carro pesado, ela, como eu disse, trabalha com rotações um pouco mais altas. Então você escuta com um pouco mais de facilidade. Mas não tem muito barulho de vento. Uma moto, um carro passando, ele consegue filtrar bem. Sabe o que nós vamos fazer agora? O nosso teste de 0 a 100. O ar-condicionado eu vou desligar, tá? Antes do teste. Já desliguei também o controle de tração e estabilidade. O modo esporte também está ativado. Lembrando que eu vou colocar o tempo de 0 a 100 na tela para vocês, mas eu não consigo ver em tempo real. Então vocês vão saber dessa informação antes que eu. Vamos lá, vai abrir o farol. Ó, vamos segurar aqui um pouco, saindo. Opa, até que saiu bem, hein? Deu uma leve distracionada. Vou te dizer que anda bem, ó. 100, 110, 120. Como eu disse, eu não vi o resultado do 0 a 100 na questão do tempo. Mas eu achei que anda bem, até mais do que eu esperava, sinceramente. Isso porque é um carro que, ok, tem 176 cavalos, que é uma boa potência, e 27,5 de torque também é. Mas o Commander tem um peso bem considerável, ainda mais comigo dirigindo aqui, né? Mas olha, 58, pé no fundo, demorou um pouco para reduzir, mas olha como depois ele vai muito bem, ó. Vocês perceberam? A gente já chegou ali a praticamente 90 km por hora. Grita o motor, né? Porque como eu disse, ele sobe bastante o giro, mas responde sim muito bem. Não é um carro que você vai se empolgar muito e falar: meu Deus, comanda muito, nossa, que delícia de acelerar esse carro. Não, mas eu acho que é um desempenho condizente, tá? Para essa versão de entrada é aceitável. Você colocando 7 ocupantes aqui dentro, principalmente se forem igual a mim, que eu tenho o peso de 2 pessoas, né? Mais bagagens, vai ser difícil. Aí você vai sentir provavelmente uma falta de desempenho.
Por isso que eu acredito que nessa versão poderia já ter uma motorização híbrida pelo preço do carro. Alguns concorrentes já trazem. Ou quem sabe até um motor 2.0 turbo que a gente encontra na versão Blackhawk. Seria interessante se essa aqui também tivesse. Então, acho o conjunto mecânico ou o desempenho ruim? Não. Mas acho que poderia sim ser um pouco melhor. Embora ele tenha retomadas bem vigorosas aqui, ó, na cidade, quando você necessitar. Modo esporte está desligado, vou dar meio pedal, tá, ó, viram como responde bem? Você não vai sentir, pelo menos vazio, falta de desempenho, ó, mais uma aceleradinha aqui, demora um pouco para reduzir, mas depois vai, ó, e eu nem dei um pé fundo. O que eu ia dizer para vocês é sobre o sistema start-stop. Finalmente arrumaram aquela questão dele desligar em movimento. Agora não acontece isso, então só quando você parar completamente o carro que ele vai desligar o motor pelo start-stop. Em alguns carros da Jeep, principalmente o Renegade, antes eles faziam isso de desligar em 8 km por hora. Vamos à nossa rua esburacada, que até arrumaram um pedacinho dela. Vou ficar quieto para vocês escutarem barulhos de acabamento. Conseguiram ouvir? Tem alguns sim, infelizmente. Para um carro desse porte eu não acho legal, mas faz barulho aqui no console, um pouquinho na porta também. Agora, sobre suspensão, ela é muito bem acertada. Esse é um carro bastante confortável, principalmente na estrada, onde você tem menos desníveis, e ainda assim traz uma dinâmica bem interessante, como vocês viram. Então a suspensão, a Jeep está realmente de parabéns aqui no Commander. Mas afinal de contas, vale a pena ou não você levar para casa o Jeep Commander Longitude 2027? Como pontos positivos eu cito o conforto, o acabamento, o espaço interno, a iluminação dianteira, o porta-malas, iluminação traseira, central multimídia, segurança, sistema de som, posição de dirigir, prazer ao dirigir, lista de equipamentos e também isolamento acústico. Pontos medianos, o consumo, o desempenho, o preço e o custo-benefício. E como pontos negativos, o sistema ADAS e também o painel de instrumentos. Alguns equipamentos que eu senti falta: tilt-down, que abaixa o espelho do retrovisor quando você engata ré, a iluminação interna em LED, os sensores de ponto cego, as câmeras 360 graus e também os modos de condução. Agora, para a gente entender se o Commander Longitude vale a pena ou não, a gente precisa comparar com seus concorrentes. E na verdade tem um só, que é o Caoa Chery Tiggo 8 Pro de 7 lugares, com motor 1.6 turbo, que hoje custa R$ 197 mil. Esse é o único SUV de porte parecido com 7 lugares que não tem um preço absurdamente diferente, então ele é quase único no mercado. Eu concluo então que eu acho que essa versão peca bastante no quesito motorização, pois alguns concorrentes chineses, embora não tenham 7 lugares, já são mais baratos e trazem conjuntos híbridos bem mais econômicos e com melhor desempenho. Porém, como vocês viram, o Commander Longitude está quase sozinho no mercado. Além do Tiggo 8, ele é o único SUV de 7 lugares que você consegue comprar. Para mim, ele seria um dos melhores da categoria, mesmo entre os 5 lugares, se ele tivesse um conjunto mecânico melhor nessa versão. E também por esse preço, claro. Mas nesse caso, se você não precisa dos 7 assentos, eu acho que tem opções mais atrativas. Se você precisa, dá uma olhada também no Tiggo 8, mas o Commander é sim uma boa opção de compra, na faixa de 190 e 200 mil reais.